Oi, pessoal! Eu me chamo Sara, sou estudante da FATEC Zona Leste. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre matrizes, como elas são usadas, onde são usadas e como criar uma matriz em Java. Bom, primeiro, o que é uma matriz? Uma matriz ela é uma estrutura de dados que armazena um conjunto de valores do mesmo tipo. Ela é organizada em linhas e colunas. Essa organização de linhas e colunas torna mais fácil o acesso e a manipulação dos valores individuais dentro dessa matriz. As matrizes elas são usadas com frequência porque elas fornecem uma maneira conveniente de armazenar e acessar os conjuntos de dados relacionados. As matrizes podem ser usadas para armazenar imagens, para representar gráficos ou para fazer cálculos matemáticos complexos. Tá, agora que vocês já sabem o que é uma matriz, onde nós podemos utilizá-la? Algumas das maneiras mais comuns pelas quais as matrizes são usadas na programação incluem o armazenamento de dados. Uma matriz ela pode ser usada para armazenar dados em um programa. Por exemplo, uma matriz que pode ser usada para armazenar os valores de uma tabela dentro de um banco de dados. A matriz que nós temos aqui é formada por uma tabela de 4 por 17, ou seja, 4 colunas e 17 linhas. Outro exemplo do uso de matrizes é o processamento de imagens. As matrizes são usadas em processamento de imagem para armazenar pixels de imagens digitais. Os pixels são organizados em uma matriz de 2 dimensões, onde cada elemento da matriz representa um pixel na imagem. No exemplo ao lado, nós podemos ver uma imagem de bola de futebol aumentada, onde os pixels são separados por uma matriz. Outro exemplo bem comum do uso de matrizes são em jogos. Elas podem ser usadas para representar alguns elementos dentro do jogo, como tabuleiros ou mapas, e elas podem ser usadas para representar um tabuleiro de xadrez ou um mapa de um jogo de estratégia. A imagem ao lado, que nós temos como exemplo, representa um mapa de um jogo de RPG que é totalmente dividida em matrizes. A análise de dados utiliza a matriz para armazenar conjuntos de dados multidimensionais. É outro exemplo do uso de matrizes. A matriz, dentro da análise de dados, é utilizada para separar essas informações. E um exemplo bem normal e comum que a gente está acostumado é uma matriz que pode ser usada para armazenar as notas de alunos em várias disciplinas, onde as linhas representam os alunos e as colunas representam as disciplinas. Outro uso muito mais recente, mas muito comum para nós, é o uso das matrizes dentro do machine learning. Elas fornecem uma estrutura de dados eficiente para armazenar os conjuntos de dados multidimensionais, como dados de treinamento, entre outros. As matrizes são usadas para representar os dados de entrada e saída esperados, que são usados para treinar os modelos de machine learning. Alguns exemplos de uso dentro do machine learning das matrizes são o armazenamento de dados, que, como eu falei anteriormente, é um dos usos mais comuns da matriz em geral. E dentro do machine learning, elas são usadas para armazenar dados de treinamento e organizar esses dados em 2 dimensões, onde cada linha representa uma observação e cada coluna representa uma variável de entrada. Agora que nós já sabemos onde as matrizes são usadas e para que elas servem especificamente, como elas funcionam e o que elas são, eu vou te ensinar a criar matrizes em Java. Bom, primeiro nós temos que identificar qual tipo de dado nós vamos utilizar. Neste caso aqui, eu vou usar inteiros. Os 2 colchetes informam ao compilador que estamos criando uma matriz bidimensional. No caso, ela vai ter linhas e colunas. E minha matriz aqui é o nome que eu dei para essa matriz que eu estou criando. E o new é usado para criar uma nova instância dentro da matriz. Logo em seguida, eu especifiquei o número de linhas e colunas que eu vou utilizar. Aqui, eu vou criar uma matriz de inteiros de 2 por 3. No caso, ela terá 2 linhas e 3 colunas. Pronto, eu acabei de criar uma matriz de inteiros de 2 por 3 vazia
e atribuir ela à variável minha matriz. Agora que vocês já sabem como criar uma matriz, eu vou ensinar vocês também como acessá-la. Para acessar uma matriz, você só precisa identificar qual a posição dessa matriz você deseja acessar. Aqui você tem que especificar o número da linha e a coluna que você deseja acessar. Caso você queira também substituir o valor que já está nessa matriz, você tem que especificar onde o novo valor vai entrar, da mesma forma como você utiliza esses dados para poder acessar a matriz, você tem que especificá-los caso você queira alterá-los. Então, aqui, nesse exemplo que eu coloquei, eu quero alterar a primeira linha da segunda coluna da matriz. E eu quero que o valor que esteja lá no momento seja alterado para outro valor, no caso, o 15. Talvez tudo isso fique um pouco confuso para você que nunca fez nenhum código, então eu vou especificar para vocês na prática como tudo isso funciona. Vou mostrar um código em Java de uma matriz sendo criada, acessada e alterada. Agora que nós já vimos como nós podemos criar uma matriz dentro do Java e como nós podemos acessar essa mesma matriz, fica mais fácil eu mostrar para vocês na prática como isso funciona. Então eu peguei um código completo de matriz e vou destrinchar linha por linha, explicando o que cada uma delas faz dentro do código. Vamos lá então. Aqui nós temos um código e primeiro nós temos a classe import. Ela é uma das mais importantes aqui porque nós importamos a biblioteca Until do Java que contém a classe scanner, que nós vamos utilizar bastante aqui. Nós declaramos então a matriz e depois nós declaramos o método main, que é o ponto de entrada para o programa. Abaixo disso nós temos o objeto input da classe scanner que lê a entrada do usuário. E aí então nós declaramos a matriz em Java. Aqui nós temos uma matriz de 2 por 2 de números inteiros. E como eu falei anteriormente, é dessa forma aqui que nós vamos declará-la. Logo depois disso, nós temos o loop for. E é através dele que nós vamos preencher com valores digitados pelo usuário a matriz. O loop começa na primeira linha e percorre cada coluna da matriz, preenchendo cada célula com o valor que é digitado pelo usuário. Aqui também vocês podem perceber que nós temos o length. Ele é importante porque permite que você utilize valores de maneira mais dinâmica. E permite também trabalhar com estruturas de dados de tamanhos diferentes. E não te deixa preso a valores fixos. Então, basicamente, ele retorna o número de elementos na primeira dimensão da matriz. No nosso caso, ele vai retornar 2, porque a nossa matriz é de 2 por 2. O método nextInt aqui embaixo, seguido pelo input, ele serve para ler o próximo valor digitado pelo usuário e armazená-lo na matriz na posição atual. Então, ele é responsável pela atualização da matriz com esses valores que são digitados. Basicamente, até aqui, nós temos um código que solicita ao usuário que insira 4 valores inteiros, que são armazenados dentro dessa matriz de 2 por 2. Após pedirmos para o usuário inserir esses valores, nós vamos exibir para ele a matriz resultante. Através do System.Out.Printin, nós exibimos tudo aquilo que foi digitado e até onde foi e o que temos até o momento. Agora eu vou mostrar para vocês na prática como nós acessamos e alteramos valores dentro da matriz. Para que isso aconteça, nós precisamos especificar os índices da linha e da coluna em que o valor que nós queremos alterar se encontra. Por exemplo, aqui nós queremos alterar o valor que se encontra na primeira linha da segunda coluna. Lembrando, as colunas elas começam em 0, então por isso que eu utilizo 0 e 1, porque eu quero alterar o valor que se encontra na primeira linha da segunda coluna, já que a nossa matriz é de 2 por 2. Aqui então eu mostro qual é o valor que atualmente está nessa posição e abaixo eu dou um comando para que esse valor seja alterado para 15, aqui nesse exemplo. Agora eu vou fazer um teste de mesa com vocês para mostrar como funciona visualmente isso. Tá, vamos para o teste de mesa. Aqui eu vou inserir 4 valores. Vou inserir aqui, por exemplo, do 1 ao 4. Logo abaixo ele me imprime esses 4 valores dentro dessa matriz que eu criei.
E logo em seguida, ele me mostra o valor que estava na posição antes de eu fazer a alteração e o valor após eu ter feito essa alteração. Então, aqui eu alterei, como eu mostrei antes, o primeiro valor da segunda coluna, e aí o código me imprime essa alteração. Tá, então, para finalizar, eu vou mostrar para vocês como a matriz funciona em um código de verdade, digamos assim. Como você aplica isso na prática, entende? Então, como você pode usar uma matriz para um código? Às vezes, só olhando um exemplo, a gente não consegue absorver. Então, eu vou mostrar para vocês como eu fiz aqui no meu código. Eu criei um código que soma a média de alunos. Então, vão ser 5 alunos, ou seja, um aluno por linha, e 4 notas cada um. Então, serão 4 colunas. Eu estou criando, então, basicamente, uma matriz de 5 por 4. Vamos lá. Eu utilizei a variável double, porque as notas elas são quebradas, elas são valores decimais, então fica mais fácil da gente observar dessa forma e aplicar também. Os valores são fixos, dessa forma fica mais didático e mais simples de se explicar. Não é nada muito difícil, é basicamente isso daqui. Bom, vamos para o for. Aqui eu utilizei, ao invés de especificar linha e coluna, eu usei I e J, que é uma coisa que nós já estamos acostumados, né? Que são índice e a coluna. E a gente especifica dessa forma. Aqui eu criei uma variável chamada soma notas e atribuí o valor 0 a ela. Porque ela é uma operação, então ela está vazia. Ela recebe 0. Crio uma variável média que recebe a soma das notas e divide pela quantidade de notas. E logo abaixo, eu imprimo isso na tela. Então, aqui em aluno porcentagem D, esse porcentagem D, ele é basicamente um formatador de string. Então, esse porcentagem D formata string para número inteiro. E mais para frente, aqui em média, a gente tem um porcentagem.2f. Esse porcentagem.2f, ele formata o string para número decimal. Agora vamos para um teste de mesa rápido. Pronto, aqui estão os alunos. E as suas médias respectivas. Então, nós imprimimos aqui do aluno 1 ao 5 e a sua respectiva média de acordo com a soma das suas notas. Bom, espero que tenha ficado simples e didático para que vocês possam entender. E que vocês consigam, a partir desse vídeo e de vários outros que existem por aí, aplicar as matrizes na prática. Porque, como eu falei anteriormente, elas são uma forma muito versátil que nós temos dentro da programação. E é muito legal e interessante que cada vez mais pessoas utilizem essa forma. É isso, muito obrigada.